Olá a todos, eu sou Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do material de estudo para o curso de Teoria do Risco. Neste vídeo, iremos falar sobre os modelos de risco individual e de risco coletivo e faremos o tópico Modelo de Risco Individual. No modelo do risco individual, na versão simplificada, nós iremos assumir que as probabilidades de ocorrência de um sinistro, no caso anual, de cada apólice é conhecida. Conhecemos também a distribuição da variável aleatória valor do sinistro de cada apólice, dado que o sinistro ocorreu, e os riscos assumidos em cada apólice são independentes. Dessa forma, o sinistro agregado, aqui representado pela variável S, é dado pela soma de I igual a 1 até N. N é o número de apólices, né? E cada XI aqui representa o risco em cada apólice. Tá? Então, dessa forma, a gente pode escrever o risco, tá? Como a indicadora do evento, né, de que ocorreu um sinistro, dada pela variável Izinho, né, indexada por Izinho, onde QI, né, é o parâmetro que nos dá a probabilidade de ocorrência de um sinistro, e BI é a variável que nos dá o valor do sinistro naquela apólice. Dessa forma, a gente sempre pode calcular a média e a variância da variável xi, né, usando, por exemplo, a propriedade de condicionamento, né, melhor conhecida também como propriedade da torre. Portanto, ao calcular a média de xi, eu posso sempre escrever isso como o valor esperado da esperança condicional de xi, dado que ocorreu um acidente. Como essa probabilidade ocorre, né, é dada pelo parâmetro QI, a esperança de xi é dada exatamente por μi vezes QI, onde μi é a esperança de BI, dado que I é igual a 1. A variância também pode ser calculada usando a propriedade de condicionamento para a variância. Portanto, nós temos a fórmula que a variância de xi é o valor esperado da variância de xi dado I, mais a variância do valor esperado, né, da esperança condicional de xi dado I. Essas propriedades foram vistas na lista de exercício passado. Portanto, ao fazer essa conta, você vê que esse primeiro fator nos dá σi ao quadrado vezes QI, enquanto o segundo fator nos dá μi ao quadrado vezes QI menos 1 menos QI, onde o σi ao quadrado, né, é a variância de BI dado a ocorrência do sinistro. Para calcular a média e a variância do sinistro agregado, a gente simplesmente usa a propriedade da soma, né? Por linearidade, o valor esperado de S será a soma do valor esperado de cada xi. E, portanto, será a soma de I igual a 1 até N de μi vezes QI. E, por independência, o valor esperado, né, a variância de S será a soma das variâncias e, portanto, dado pela soma em I de σi ao quadrado vezes QI, mais a soma de I igual a 1 até N de μi ao quadrado vezes QI vezes 1 menos QI. Um exemplo para cálculo, nós podemos supor que BI seja fixado em cada apólice. Portanto, no caso de ocorrência de um sinistro, né, o contrato tem um pagamento pré-especificado de um certo valor CI. Tá? Então, dessa forma, a variável BI ela assume um único valor. Portanto, tanto, né, o μi é facilmente calculado, né, vai ser igual a CI, quanto o σi também, porque como ela só assume um valor, né, o seu σi é igual a zero. Assim, o valor esperado do sinistro agregado vai ser dado pela soma de I igual a 1 até N, de CI, que é a constante especificada no contrato,
vezes QI, que é a probabilidade de ocorrência de um sinistro. A variância vai ser dada por CI ao quadrado, né, a soma de I igual a 1 a T1N de CI ao quadrado vezes QI, vezes 1 menos QI. Tá? Note que, nesse caso, quando a constante CI é igual a 1, o que a gente tem é exatamente um modelo binomial para o sinistro agregado. Em outras palavras, a variável aleatória S é dada por uma binomial de parâmetro N e probabilidade P igual ao Q. Outro exemplo, né, considere um seguro que cubra morte com indenização A ou invalidez com indenização B. E também suponha que nós conhecemos as probabilidades de morte, tá, e as probabilidades de invalidez, tá, dadas por PA e PB, respectivamente. E assim, vamos calcular o valor médio da carteira agregada e a variância, tá, da sua carteira ou do seu sinistro agregado. Tá? Então, nesse caso, né, a ocorrência do sinistro ela pode ser dada pela a morte do segurado ou por uma invalidez. Portanto, o QI é dado pela soma das probabilidades, PA mais PB. De forma que a probabilidade do meu sinistro ser igual a AI, igual a A, né, vai ser dada pela razão PA dividido por QI, e a probabilidade do meu sinistro assumir o valor B vai ser dado por PB dividido por QI. Portanto, o valor médio da variável BI vai ser, né, a média ponderada por essas probabilidades, e assim dará A vezes PA mais B vezes PB dividido por QI. Uma outra propriedade importante para o cálculo da função de distribuição é dada também por essa fórmula aqui. Tá? No caso de xi, né, sendo escrita como produto de bi vezes i, você pode também escrever a função de distribuição acumulada de xi, né, como a função acumulada de bi aplicada a x vezes a probabilidade de ocorrência vezes a indicadora do intervalo 0 e infinito aplicada em x vezes 1 menos QI. Dessa forma, quando a gente vai calcular a probabilidade, a função de distribuição de probabilidade do sinistro agregado, a gente também pode usar a fórmula de convolução. Tá? Por outro lado, você fazer a convolução de funções de distribuição pode gerar cálculos um tanto complicados. Tá? Bom, só relembrando aqui, né, o que é a convolução? Né? A convolução ela é definida exatamente como a probabilidade da soma de duas variáveis que são independentes. Tá? A distribuição de probabilidade de duas variáveis que são independentes. Então, quando eu vou fazer a convolução de três variáveis, né, essencialmente, o que eu vou estar calculando? Eu vou estar calculando a probabilidade da soma dessas três variáveis ser menor ou igual a x. Tá? No caso de n variáveis, você vai estar calculando a probabilidade da soma dessas n variáveis ser menor ou igual que x, né? Relembrando que a gente aqui está sempre assumindo que essas variáveis são independentes. Bom, uma fórmula de você calcular isso, né, é você fazer exatamente o cálculo dessa soma condicionando, por exemplo, no valor de x2. Se eu condicionar isso aqui no valor de x2 igual a y e usar a fórmula da probabilidade total, tá? Então, eu vou exatamente ter o termo, né, da distribuição de x2, né, e aqui eu vou ter o termo, né, correspondente à distribuição de x1. Né? Note que x1 mais x2 é menor ou igual a x, se somente se x1 é menor ou igual a x menos x2. Né? E se eu condiciono no valor de x2 ser igual a y, o que eu obtenho é exatamente o que está escrito aqui. Mas, de maneira análoga, eu também poderia condicionar, né, no valor de x1. Tá? Então, você tem essas duas fórmulas que são idênticas. Uma outra maneira de você ter informação sobre a distribuição do sinistro agregado, conhecendo a distribuição individual,
é usando a função geradora de momentos. Nesse caso, né, por independência, a gente sempre pode escrever a função geradora de momentos do sinistro agregado como o produto das funções geradoras de momentos de cada variável xi. Bom, uma outra ferramenta que é muito utilizada, principalmente quando a gente tem carteiras onde N é muito grande, quer dizer, onde o número de contratos é muito grande, é a gente utilizar a famosa aproximação normal, que é dada pelo teorema central do limite. Assim, assumindo que as variáveis x e também sejam identicamente distribuídas, quando o número de apólices é grande, podemos usar a normal para determinar aproximadamente o prêmio usando o princípio do percentil. Assim, né, relembrando o que é o princípio do percentil, a gente quer determinar um preço P de maneira que a probabilidade do sinistro agregado ser maior do que P seja dada por um parâmetro alfa entre 0 e 1, que é previamente fixado, né? E lembre, né, isso também está relacionado, né, ao cálculo, né, do VAR, né, do Value at Risk. Tá? Então, em geral, esse alfa vai ser um valor como 5% ou 1%, tá? Vai ser um valor pré-determinado e pequeno, tá? E assim, sabendo né, fixando esse valor, o cálculo, né, ele é dado, né, dessa forma, né, porque note que, né, de forma equivalente a você ter isso, é exatamente você ter 1 menos alfa igual a probabilidade, né, de você conseguir cumprir, né, todos os seus deveres, né, através do prêmio P. Né. E lembre também que aqui eu estou olhando o prêmio P, né, relacionado ao sinistro agregado. Né. Aqui eu estou olhando, né, todas as apólices juntas na mesma carteira. Tá? Então, essa probabilidade aqui, né, eu posso padronizar a variável S, né, subtrair o seu valor esperado e dividir pelo seu desvio padrão, tá? Padronizar também o P, e aí usar, né, que essa variável aqui, né, padronizada, é aproximadamente uma normal de média zero e desvio padrão 1. Tá? Então, se eu quero procurar um preço P de forma a satisfazer essa equação, é a mesma coisa que eu procurar, né, um valor aqui que a gente chama de Z de 1 menos alfa, né, que vai ser o quantil da normal, tá? De maneira que P, né, vai ser dado exatamente pelo valor esperado do sinistro agregado, mais esse fator Z de 1 menos alfa multiplicando o desvio padrão sigma do sinistro agregado. Uma informação importante também que a gente obtém nisso, tá, é que quando a gente quer escrever o preço, né, desculpa, o prêmio, né, através de um carregamento de segurança, né, e a gente olha para a fórmula anterior, né, então a gente pode ver aqui, né, que o carregamento de segurança ele vai ser dado exatamente, né, pelo quantil z de 1 menos alfa vezes o coeficiente de variação do sinistro agregado. Tá? O que é o coeficiente de variação? É definido, né, como o desvio padrão dividido pelo valor esperado da nossa variável em questão. Aqui eu vou fazer um exemplo no qual eu tenho uma carteira com 3 faixas de importância seguradas, 10 mil, 30 mil e 50 mil. O número de apólices em cada faixa é de 200 mil, 300 mil e 100 mil, respectivamente. Em cada uma dessas 3 faixas, a probabilidade de sinistro é dada por 0,01, 0,005 e 0,02, respectivamente. Então, usando a aproximação normal, nós vamos calcular o carregamento de segurança e o prêmio puro total, de modo que as chances de prejuízo sejam menores do que 5%. Quer dizer, o alfa aqui, né, é de 5%. E eu vou fazer isso, né, novamente, usando a aproximação normal. Bom, primeira coisa é calcular o valor esperado do sinistro agregado e o seu desvio padrão. Né? Como aqui eu tenho todos os dados necessários para esse cálculo, né? Tenho as importâncias seguradas com as suas probabilidades e o número de apólices, né, em cada classe. Portanto, o valor esperado é de 165 milhões, né, e o seu desvio padrão é dado, né, por esse número aqui, grande também. Tá? E aí, se eu quero 5%, eu vou calcular o Z
né, de 1 menos 0,05, que é o z de 0,95, né, a gente sabe, né, como calcular isso, seja usando uma tabela ou usando um programa de computador, e dá 1,645. Né? Eu calculo o coeficiente de variação da minha variável, né, através do valor esperado e do desvio padrão, e aí a gente tem, né, usando a fórmula anterior, que o carregamento vai ser dado por algo em torno de 0,0255, em torno, né, de 2,55%. E o preço, no final, né, que vai ser 1 mais esse valor vezes o valor esperado, né, o prêmio de risco, né, vai ser dado por 169.210.043. Tá? Note que se eu for olhar o prêmio puro individual para a faixa 10 mil, né, sem considerar, né, as outras faixas, né, suponha agora que eu olhe para somente, né, a carteira com os prêmios relacionados, né, ao valor de 10 mil, tá, eu teria, né, um valor de 102,55. Tá bom? Isso tomando, né, o mesmo carregamento que a gente viu anteriormente. Se fizermos agora a conta considerando a faixa de 10 mil como uma carteira separada, como é que ficaria o carregamento? Né? Observe que no exemplo anterior a gente fez a conta para o carregamento da faixa, né, incluída, né, na carteira inteira, e agora a gente também pode fazer a mesma conta pensando que a faixa de 10 mil é uma carteira por si só. Tá? Então, nesse caso, né, o valor esperado vai ser dado por 20 milhões, o desvio padrão vai ser dado por esse número, o z é o mesmo, o coeficiente de variação ele vai ser diferente, e usando esses valores eu consigo calcular o carregamento, né, dado por 0,0366. Você note, né, que nesse caso aqui, né, o carregamento é maior do que no caso anterior. Assim, temos um carregamento, né, maior, ou seja, quanto maior o número de riscos, que foi o cálculo feito aqui, menor o carregamento.